Depois que ela é sintetizada, ela vai circular pelos capilares e os tecidos periféricos vão ter que pegar esses lipídios de alguma forma, tá? Então tem várias etapas envolvidas no catabolismo das lipoproteínas. Eu estou falando aqui para quilomicron, que eu comecei falando, também vale para LDL, tá? Então o catabolismo de quilomicron de LDL é muito parecido, vou falar uma vez só. A principal lipase que vai quebrar os triglicerídeos presentes nos quilomicros e na VLDL é a lipoproteína lipase, já falei dela antes para vocês, tá? Então é uma proteína que está presente nos capilares, é uma lipase, tem capacidade de quebrar os triglicerídeos, gerar ácido graxo livre que vai ser absorvido pelos tecidos periféricos, tá? Então tem um trabalho aqui antigo mostrando reguladores fisiológicos da lipoproteína lipase. Então vamos mostrar aqui nos humanos, tá? Então você pode ver que a atividade da LPL é inibida em períodos de jejum e é ativada no período pós-prandial e é ativada pela insulina também. O que faz sentido, porque, bom, no período pós-prandial, com a presença de insulina, você vai ter uma quantidade maior de lipídios circulando, principalmente quilomicron, então faz sentido você aumentar a atividade da lipoproteína lipase e absorver esses lipídios que estão sobrando, ou estão chegando. Mas além da lipoproteína lipase, algumas outras proteínas estão envolvidas nesse processo de catabolismo, regulando a lipoproteína lipase, por exemplo. Tá? Então, uma proteína que é muito importante e é um alvo para tratamento de hipercolesterolemia hoje são essas proteínas do tipo angiopoetina, que tem essa sigla gigante, ANGPTL. Tá? O que essa proteína faz? Vamos contar um pouco da história dessa proteína, até onde a gente chegou no fármaco que foi aprovado recentemente. Quando você pega algumas células, você pega células em cultura que estão expressando lipoproteína lipase e você expressa junto a NGPTL3, você tem uma redução na atividade da lipoproteína lipase. Ou seja, essa proteína ela funciona como um inibidor da lipoproteína lipase. Tá? Ele é produzido pelos tecidos, pelo fígado, ela está circulando e ela é capaz de reduzir a atividade da lipoproteína lipase. Ela funciona como inibidor do catabolismo de lipoproteínas. Tá? Como é que ela tem essa atividade de redução da atividade da lipoproteína lipase? Ela causa clivagem dessa proteína. Tá? Então, se vocês olharem aqui nas células em cultura, aqui está se expressando só a lipoproteína lipase e que está a lipoproteína lipase sendo expressa junto com a ANGPTL3. Então vocês podem ver que a lipoproteína lipase, que está aqui em cima, aqui é a forma inteira dela e aqui é a forma clivada. Então você pode ver que a forma inteira basicamente some, você só aparece uma proteína de menor peso molecular, ou seja, que está quebrada. Tá? Isso explica por que você tem uma redução da atividade da lipoproteína lipase. E aí, alguns modelos são interessantes. Esse camundongo Kakasan, esse camundongo naturalmente não expressa NGPTL3, tá? Então, se você olhar aqui, o camundongo KK expressa, aqui basicamente no fígado, como eu falei para vocês, a expressão dessa proteína, mas o Kakasan não tem expressão da proteína. O que acontece com esse camundongo? Ele tem níveis de triglicerídeo muito menores do que os seus parentes que têm. Então, se você olha o camundongo KK, ele tem esses níveis aqui de triglicerídeo, tá? Cada pontinho desse aqui é um camundongo. Se você olha o camundongo Kakasan, ele tem níveis muito mais baixos de triglicerídeos. Por que será que isso acontece? Né? Então, se a gente olha camundongos knockouts aqui, agora não camundongos naturalmente 100, que eu forcei uma deleção desse gene em camundongos, além de uma mudança na atividade de lipoproteína, também tem uma mudança no metabolismo de glicose. Tá? Então aqui é um experimento de CLAMP, tá? Para estudar metabolismo de insulina e de glicose, tá? É um CLAMP euglicêmico hiperinsulinêmico. O que isso quer dizer? Eu mantenho a glicemia do camundongo constante, porque esse camundongo está ligado numa máquina que está fazendo a leitura dos níveis de glicose o tempo inteiro. E eu vou jogando insulina nesse camundongo. Então eu jogo insulina nele, mas a máquina vai... Esse camundongo vai ter uma redução da quantidade de glicose, porque esse camundongo a insulina induz ele a captar a glicose, mas ao mesmo tempo a máquina mantém a glicemia dele constante. Tá? Então eu consigo medir o quanto esse camundongo está respondendo à insulina. Então
quantidade de infusão de insulina que eu preciso colocar não muda, mas a capacidade que o camundongo tem de tirar a glicose da circulação muda sim, tá? Então o camundongo nocaute para NGPTL3, ele tem uma capacidade de retirar a glicose maior. Por que isso acontece? A captação de glicose geral é maior, isso acontece principalmente no tecido adiposo branco, tá? Mas também acontece no coração e no tecido adiposo marrom, tá? Então esse camundongo tem uma capacidade de captar glicose maior quando eu não tenho a NGPTL3. Se eu reexpresso essa proteína, tá? Então, se eu pego eu faço um camundongo transgênico, tá? Expressando a GNPTL3, tanto aquele camundongo cacaçã que não tinha, ou camundongos selvagens, o que acontece se eu recolocar essa proteína ou colocar a proteína a mais? Eu tenho um aumento dos níveis de lipídios plasmáticos, tá? Então, olhando aqui, triglicerídeo, ácidos graxos livres e colesterol, os pontinhos aqui, então, esse aqui é o camundongo controle, é a bolinha branca, não sei se vocês estão vendo aqui, bolinha branca, tá mais baixo. Se eu faço duas construções diferentes, as duas reexpressando a GNPTL3, eu tenho um aumento dos níveis de triglicerídeo, de ácido graxo e de colesterol total. No camundongo que não tinha. Se eu pego o camundongo que já tinha naturalmente e coloco mais, eu vejo o mesmo efeito. Eu tenho mais triglicerídeos, mais ácidos graxos livres e mais colesterol total quando eu aumento a expressão de ANGPTL3. Como essa proteína é um inibidor da lipoproteína lipase, faz sentido. Quando eu não tenho essa proteína, eu vou ter mais lipoproteína lipase ativa, então ela vai quebrar os lipídios e tirar mais lipídios de circulação. Quando eu tenho a presença dessa proteína ou mais dela, eu vou ter uma redução da atividade de lipoproteína lipase e logo eu vou ter um acúmulo desses lipídios no plasma. Isso é interessante porque você tem associação disso também em humanos, tá? Isso não acontece só em modelos. Então, se eu estudo essa proteína em humanos, tem várias proteínas dessa família no nosso genoma. Se eu olho, por exemplo, a associação entre os níveis plasmáticos de AGNPTL3 e AGNPTL4 com parâmetros de metabolismo de lipídio, eu vejo que mais para 4 do que para 3 até, mas eu tenho uma relação entre os níveis dessas proteínas no plasma com a relação com triglicerídeos, com VLDL, LDL, HDL, colesterol total e diferentes apolipoproteínas. Tá? Então eu tenho uma correlação. Se eu tenho mais dessas proteínas, eu tenho menos de lipídios circulantes. Se eu tenho menos dessas proteínas presentes, eu acabo tendo mais dos lipídios circulantes. Então tem uma correlação entre essas duas coisas. E existem mutações pontuais. Também acham pessoas que têm mutações pontuais nessas proteínas também. Tá? E você tem correlação entre as mutações pontuais em NGPTL, e aqui diferentes de novo, e níveis plasmáticos de glicose, triglicerídeos e colesterol. Então, se você olhar para a NGPTL3, eu tenho uma correlação entre mutações nesse gene e níveis de glicose. Para a NGPTL4, mutações nesse gene e mudanças nos níveis de triglicerídeos. Isso também acontece para a NGPTL5. E para a NGPTL6 eu tenho mudanças no nível de colesterol. Tá? Então, mutações nesses genes, de alguma forma, mudam os níveis plasmáticos de metabólitos no sangue. E indivíduos que têm mutação de perda de função, então esse indivíduo parecido com aquele camundongo cacaçã, porque ele perde a expressão da proteína, a proteína tem perda de função, em vários estudos foi visto que indivíduos que têm mutações e não têm atividade da NGPTL3 têm um risco menor de ter eventos cardiovasculares, o que faz sentido, porque eles vão ter níveis menores de colesterol e níveis menores de triglicerídeo, porque essa proteína não está funcionando, logo eles têm mais lipoproteína lipase. E isso faz com que a NGPTL3 seja um alvo interessante para tratamento de hipercolesterolemia e dislipidemia de modo geral. Tá? Então, o primeiro fármaco sendo testado, o primeiro fármaco que eu vou mostrar aqui para vocês, é um oligonucleotídeo antissenso para a NGPTL3. Como é que isso funciona? Ele é um inibidor da síntese do gene, síntese da proteína. Tá? Então, você trata o indivíduo com
um oligonucleotídeo, então um pedaço de RNA, que é complementar ao gene original que você quer inibir. Quando esse fármaco chega na célula, ele gera um RNA de fita dupla. Isso não é reconhecido pela célula, então ela não consegue continuar na síntese daquela proteína, porque ela precisa de fita simples para fazer a síntese. Tá? Então faz com que você tenha uma redução na expressão daquela proteína. Então você acaba inibindo a atividade da proteína porque você tem uma redução na quantidade dela. Tá? E não é um inibidor da atividade enzimática, o inibidor da função, o inibidor da síntese da proteína. Tá? Então, se eu trato indivíduos com esse fármaco aqui, que foi chamado de ANGPTL3-LRX, eles têm redução dos níveis plasmáticos da proteína, isso foi o inibidor da síntese, então você tem uma redução do nível da proteína, então diferentes doses você tem essa redução. Você tem uma redução do nível de triglicerídeo e você tem uma redução do nível de colesterol total. Tá? Além de níveis de redução do nível de colesterol HDL, LDL, por aí vai. Um outro inibidor é um anticorpo monoclonal, que é o chamado de evinacumab. Então ele é um anticorpo que se liga na ANGPTL3 e impede a função dessa proteína. Tá? Então se eu pego em testes pré-clínicos e tratei camundongos com evinacumab, eu tenho um aumento da atividade de lipoproteína lipase, tá? Então que eu estou medindo a atividade da enzima, e eu tenho um aumento, aqui os camundongos tratados são os quadradinhos brancos, então tem um aumento da atividade de lipoproteína lipase, faz sentido, eu estou inibindo um inibidor da lipoproteína lipase, e eu tenho uma redução dos níveis plasmáticos de triglicerídeo, branco, colesterol total e colesterol LDL. Tá? E isso não muda, mas isso sem mudar o peso do meu camundongo. Agora, se eu trato camundongos hipercolesterolêmicos, tá? Então um camundongo modificado que apresenta hipercolesterolemia, se eu trato esses camundongos com evinacumab, o que eu vejo? Eu vejo uma redução do tamanho da lesão arteriosclerótica, tá? Então que tem microscopia da lesão. Então o camundongo tratado com anticorpo tem uma lesão menor, a área de lesão é menor, e o conteúdo necrótico dessa lesão também é menor. Então está mostrando que eu estou conseguindo proteger o camundongo de arteriosclerose. Então agora eu estou partindo para testes clínicos de fase 1 com humanos, tá? Indivíduos saudáveis. Se eu trato essas pessoas, né, com evinacumab, eu tenho uma redução dos níveis plasmáticos de triglicerídeos, tá? Então o placebo é o laranja que tem esse nível. Conforme eu aumento a dose ou a forma de tratamento, eu tenho uma redução significativa dos níveis de triglicerídeos que pode chegar até 75% no início do tratamento. Tá? Depois ele vai meio que recuperando, mas eu tenho uma fase inicial de uma redução bem intensa da quantidade de triglicerídeos nesses indivíduos. E em fases de teste 2, 3, aqui eu tratei pacientes com hipercolesterolemia familiar, então esses caras têm colesterol alto elevado pra caramba. E se eu trato esses pacientes com evinacumab, eu tenho uma redução que pode chegar até em 100 a 140 unidades miligramas por decilitro de colesterol LDL. Tá? Então esse fármaco foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos para uso em fevereiro de 2021. Tá? Então para tratamento para hipercolesterolemia familiar de pessoas resistentes a tratamentos com estatina, por exemplo. Outras proteínas estão envolvidas com o metabolismo o catabolismo de lipoproteínas também, envolvendo com a atividade da lipoproteína lipase. Uma delas é essa proteína com outro nome gigante, proteína ligadora de lipoproteína de alta densidade ancorada por glicosifosfatidinoso 1, GPIHBP1. Tá? O que essa proteína faz? Ela é a proteína responsável por transportar a lipoproteína lipase, que é produzida pelos tecidos, para o lúmen do capilar. Tá? O lúmen do capilar não tem capacidade de produzir essa lipoproteína lipase, mas ele tem que aparecer lá. Então como é que isso funciona? A célula que a gente tem uma microscopia de fluorescência confocal, esse microscópio é muito legal, porque eu consigo fazer cortes óticos, tá? Então eu consigo olhar diferentes, não olha a célula só de cima ou um corte único, eu consigo olhar diferentes cortes virtuais dessa célula sem precisar de fato cortar a célula, tá? Então essa célula aqui está expressando essa proteína GPIHBP1 e eu vou e coloco em cima dela eu coloco a lipoproteína lipase, tá? Como se ela tivesse sido produzida desse lado aqui.
que é o que está em vermelhinho. Então, quando eu corto o topo, eu estou vendo aqui a lipoproteína lipase em vermelho no topo da célula. Quando eu corto no meio, eu vejo ela cheia dentro, ou seja, a lipoproteína lipase entrou na célula. Quando eu olho na parte de baixo, eu vejo que tem também da lipoproteína lipase. Então, as células que estão expressando essa proteína são capazes de pegar a lipoproteína lipase de um lado e jogar para o outro lado. Tá? E se eu faço um camundongo nocaute para essa proteína, ele não tem GPI HBP1, eita, a lipoproteína lipase não aparece no lume do capilar. Tá? Então aqui eu estou olhando um capilar, tá? Um zoom disso aqui. Então o lume do capilar é essa bolinha aqui, ó. Tá vendo? No camundongo controle selvagem, eu consigo ver certinho aqui no meio, no lume do capilar. Isso aqui, essa parte que parece uma lua aqui que eu estou marcando, isso aqui é uma célula, tá? Tem núcleo aqui. Tá o que está em azul, tá? O lume do capilar é essa parte mais redondinha aqui, ovalada. Quando eu olho no camundongo selvagem, eu vejo lipoproteína lipase no lume do capilar. Quando eu olho o camundongo sem a proteína, eu não consigo ver. Tá? Então, ele deve ter uma marcação aqui no meio de lipoproteína lipase e ele não tem. Tá? Então, sem essa proteína, a lipoproteína lipase não consegue aparecer no lumen. Logo, você vai ter uma redução na atividade dessa proteína e provavelmente você vai ter um aumento de colesterol, um aumento de triglicerídeos plasmáticos.